Gente, eu vim gravar esse testemunho com assim um coração cheio de alegria. Eu recebi esse testemunho hoje, ele está fresquinho, tá? Eu recebi ele hoje e assim, é um testemunho de milagre. É para quem acredita em Deus, é para quem tem fé. E é um presentão de Natal. Essa colega nossa recebeu um presentão de Natal. Eu vou gravar porque ela é um pouco tímida, ela mandou por escrito. Já está no blog, tá? Quem quiser ler, tá lá no blog, só acessar lá. Mas eu vou gravar aqui o que ela escreveu para vocês entenderem como o Senhor trabalha e como é lindo o agir de Deus. Ela tinha tanta confiança que o casamento dela seria restaurado que ela já tinha escrito o testemunho. Só faltava a finalização, o final, né? Que o final ela não sabia como o Senhor ia fazer. Mas o processo inteiro ela já tinha escrito. E eu vou aqui ler com meu coração cheio de alegria e gratidão. Ela inicia assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Graça e paz. Meu nome é Mariana, tenho 42 anos, sou paraibana e venho testemunhar a minha restauração pessoal e a restauração do meu casamento para a honra e glória do nosso Senhor. Casei em 2013 com o Júnior. Nos conhecemos no trabalho em um namoro de 6 anos, cheio de traições, ciúmes e desconfiança. Surgiu um casamento enfraquecido. Cresci numa família pequena, segundo o casamento do meu pai, apenas com uma irmã caçula, onde minha mãe era chefe da família, pois meu pai falecera quando eu tinha 10 anos. Aprendi a ser independente, ter liberdade e ser autossuficiente. Sempre fui muito responsável, organizada, prestativa e extrovertida, mas com o tempo me tornei mandona, rixosa, faladeira, controladora e sem domínio próprio. A maioria que é independente assim se torna isso, diga-se de passagem, né? Bom, o meu marido cresceu numa família grande, era o quinto de 6 irmãos. Ele sempre foi mais tímido, reservado e sem iniciativa, mas uma pessoa maravilhosa. Éramos católicos praticantes, mas em julho de 2013, após a primeira crise no nosso casamento, onde ele saiu de casa por 3 meses, eu me converti e passei a frequentar a igreja evangélica. Isso causou grandes problemas para o nosso dia a dia, pois eu não soube administrar as diferenças. Tivemos um filho em 2015, nosso menino. Passamos a aprender a ser pais. No entanto, sempre tomei o lugar do meu esposo dentro de casa. Insubmissa, controlava e resolvia tudo. Era sobrecarregada e insatisfeita. Trabalhava fora, cuidava da casa, cuidava do nosso filho, tudo com muito zelo e carinho. Mas como mulher e esposa, me descuidei e me anulei. Dei muitas brechas e como meu marido já tinha essa falha de caráter, foi um prato cheio para o inimigo agir. Em dezembro de 2017, meu marido muito estranho, já bem ausente, frio e distante, me avisava que sairia de casa. Não queria mais estar casado. Desconfiei e logo descobri uma outra mulher. Insensata, magoada e ferida, juntei todos os pertences e roupas dele, coloquei em sacos de lixo e deixei tudo na casa dos seus pais. Enfim, a tola jogou-o nos braços da amante, destruiu a família e entrou de cabeça no deserto. Foi o período mais difícil da minha vida. Nunca senti dor semelhante. O sofrimento era dilacerante, a vergonha, a humilhação. Me sentia vítima de tudo isso. Sangrava em cima das pessoas. A acusação de traição e o expunha a todos. Ele se afastou da nossa família e assumiu o relacionamento com a outra mulher. Passei uns 8 meses de muito desgaste, brigas, discussões, fofocas, até me posicionar e entender o que o Senhor queria, permitindo tudo isso acontecer. No dia 3 de agosto de 2018, eu estava destruída, cansada, amargurada e fiz uma oração muito sincera ao me deitar, onde entreguei tudo ao Senhor. Não suportava mais. Pedi que me direcionasse na sua vontade, que me desse um sinal e eu obedeceria. Acordei na manhã seguinte com uma solicitação de amizade no Instagram, de um perfil Restauração Familiar. Sem amigos em comum, a dona do perfil
Tayane dizia que o Senhor estava cuidando de mim e me enviou o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Fiquei em choque, mas entendi perfeitamente qual era a vontade de Deus para a minha vida. Vejam bem, olha os sinais. O Senhor prepara pessoas, o Senhor dá avisos, o Senhor envia anjos. Tem a passagem lá em Oséias que ela coloca Oséias 2, no versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Passei a ler o livro e as escamas começaram a cair. Meu Deus, como doeu! Vi o quanto eu errei e que meus pecados eram iguais ou até maiores do que os do meu marido. O livro da Erin foi o início de tudo. A partir dele, passei a lutar e orar pelo meu casamento. Passei a ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Até então, eu era uma crente esquenta-banco de igreja e comecei a ter experiências tremendas com o Espírito Santo. Só eu e ele. Tu, porém, quando orares, essa parte está lá em Mateus 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. O livro fala para buscar uma parceira de oração. Então orei e apresentei ao Senhor que, se fosse da vontade dele, que me mandasse uma. E no dia 29 de agosto de 2018, uma colega da época da escola me procurou pelo Instagram e me pediu ajuda em oração pelo casamento dela. Eis que chegou minha parceira de oração. Olha só, é o Senhor que prepara, tá? Não adianta a gente ficar correndo atrás, não. É o Senhor que traz tudo pra gente. Ela põe assim: conversamos muito, dividimos nossas lutas e iniciamos uma batalha juntas por nossos casamentos. No entanto, não sabíamos que a restauração iniciaria em nós, com muito arrependimento, quebrantamento e dor. Deus iniciara o processo de limpeza na nossa vida. Daí ela põe um versículo que está lá em Jeremias, no capítulo 18, dos versículos 2 e 6. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como um vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que com o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Esses versículos são maravilhosos. E ela continua: fomos literalmente esmigalhadas, mas Deus nos prometeu que nos reergueria mais fortes para o propósito maior. Fui direcionada a pedir perdão ao meu marido. Olha, vejam bem, ela foi direcionada, ela não foi orientada. O Senhor direcionou ela a fazer uma carta. Ela coloca assim: logo eu, orgulhosa e a vítima da situação, pedi perdão. Obedeci mesmo resmungando. Pedi perdão primeiramente a Deus e ele me trouxe à memória tudo o que fiz. Então escrevi um longo texto e enviei por mensagem no dia do aniversário do meu esposo. Ele prontamente agradeceu e só. No dia seguinte, soube que ele havia terminado com a OM. Fiquei eufórica de alegria. Mal sabia que meu processo estava apenas no início e que o tratamento seria longo. Passei a caminhar diariamente com o Senhor e me dedicar às coisas da igreja, assistir pregações, fazer devocionais, mas não conseguia descansar e me entregar totalmente. Foi quando conheci os canais de restauração no YouTube e me identifiquei muito com o da Sol, o Restaurar Casamentos. Mandei e-mail para participar do grupo, entrei no início de novembro de 2018. Passei a fazer parte da família Restaurar, trocar experiências, levar broncas pelas atitudes e aprendi muito. Ela coloca assim, cheia de risos, né? Pelas broncas. Aí ela continua: no início de 2018 apareceu outra mulher, para minha tristeza, e dessa vez a família dele aceitou prontamente, já que não tinha nada a ver com a separação. Eu tinha muito contato com as esposas dos meus cunhados e sempre ficava sabendo de tudo. Foi quando decidi me afastar totalmente. Eu não aceitava o contato do meu filho com a OM.
e isso gerou muitas brigas e desavenças. Fizemos acompanhamento psicológico, como ele, o que me ajudou muito a limitar meu marido. Ele obedecia às orientações da psicóloga. Partilhando experiências no grupo da Sol, no grupo Restaurar, aprendi que estava sendo tola ao casar tantos conflitos com meu esposo e a OM. Então soltei a corda e meu filho passou a conviver com todos. Meu marido se assustou, até chegou a sondar se eu estava com alguém e a partir dessa decisão ele até se aproximou mais. Entregar meu filho para se relacionar com a OM quebrou meu orgulho. Como me senti humilhada. Ele vinha pegá-lo com ela no carro, iam passear, iam para a missa, aniversários, viagem, enfim, tudo o que eu queria vivenciar no lugar dela. Mas foi assim que o Senhor quis me tratar. Tive que perder tudo para enxergar o que precisava mudar. Então, por experiência própria, não adianta criar intriga com o M, com o H. Ela está aconselhando aqui, né? Não criar intrigas com outra mulher ou outro homem. Orem, entregue a Deus seus filhos, seu marido, e entendam que o problema não é a outra mulher. Porque enquanto vocês não estiverem restauradas totalmente, poderão vir outras e outras e outras, sim. E nunca fiquem fuçando redes sociais, porque é pedir para sofrer. O inimigo é astuto e sempre vai permitir que você veja coisas para lhe enfraquecer na caminhada. Não aceite. Seja sábia e se poupe. Eu sempre falo, né, gente? Sempre aconselho. Quem procura acha, quem acha encontra, quem encontra sofre, quem sofre enfraquece, quem enfraquece desiste. Olha o conselho da amiga. Bom, ela coloca assim: meu marido já havia pedido os documentos para o divórcio. Em 2018 não relutei, entreguei tudo, orei e chorei muito. Assinei alguns papéis, mas até então nunca tinha chegado nada a mim. Infelizmente, em setembro de 2019, ele chegou na nossa casa com a aliança de noivado e com a certidão de divórcio averbada. Caiu um balde de água fria em cima de mim. Na hora fiquei anestesiada. Corri para o quarto para chorar aos pés do Senhor, e ele me deu uma passagem em Jeremias que dizia assim: deste modo darei fim ao burburinho alegre e satisfeitos da cidade. Calar-se-á o noivo e também a noiva em Judá, e nas ruas de Jerusalém, pois essa terra se tornará árida e vazia. Jesus, que palavra, hein? Ela coloca assim: essa palavra me guiou por anos. Sempre que eu estava triste, lembrava dela e sabia que veria o cumprimento da palavra. Deus permitiu que tudo isso acontecesse para me moldar. Eu não poderia ter controle de mais nada. Nada do que eu fizesse mudaria a situação. O impossível estava aos meus olhos. Mas o Deus que eu sirvo é especialista nisso e não há nada impossível para ele. Lá em Números 23:19 está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que te faz e não realiza? Aí ela continua. Nesse período, eu e meu marido tivemos alguns flashbacks, momentos de intimidade, refrigéridos nessa terra árida, mas percebi que estava criando expectativas demais, então pedi ao Senhor que se fosse para me atrapalhar na caminhada, que o afastasse. E continuei a ser moldada e tratada. E como diz a Sol, a restauração do casamento é a cereja do bolo. O mais importante nisso tudo é a sua restauração pessoal, o seu relacionamento com o Senhor, sua intimidade com o seu Abba. Tem uma mensagem que a pastora Moana Débora diz assim: a mulher que Deus levanta é primeiro escondida no deserto, construída no secreto e transformada pelo processo. Lembre-se, na escola do deserto não existe reprovação. Ou você é aprovada ou dali não sai. Seja intencional, desfrute, aprenda e receba ferramentas para o próximo nível. Foi um tempo de solidão, dias escuros e dolorosos. Foram tantas datas comemorativas como Natal, Ano Novo, feriados, que às vezes doíam um pouco mais. Mas eu precisava me render, eu precisava de restauração pessoal, frutificar no meu chamado, eu precisava de maturidade. Nessa caminhada, vi muitos milagres, muitas respostas de orações, muitas afirmações por sinais que pedia, coisas que só Deus poderia fazer. O Senhor continuava no controle de tudo e eu precisava aprender a esperar. Resistência e perseverança foram palavras-chave que carreguei comigo.
No final de janeiro de 2020, meu marido casou no civil com outra mulher e fez um jantar com a família deles. Que noite difícil. Arrumei nosso filho e entreguei com o coração dilacerado. Vieram muitos ataques do inimigo na minha mente. Será que eu entendi tudo errado? Por que Deus permitiu esse casamento? Eu devo continuar a lutar? Foram tantos questionamentos, parecia um jogo de videogame. A cada nível estava ficando mais difícil. Aí lembrei de algumas palavras que o Senhor me dera há alguns anos atrás. Lá em João 16, versículos 12 e 13. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ela também coloca 1 Pedro 1, do 6 ao 7. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Palavras lindas, né? E ela continua. Pode ser que eu nunca compreenda o porquê de tudo, mas uma coisa eu tenho certeza. Deus não destruiu meu casamento, mas permitiu que isso me ensinasse e me direcionasse ao caminho correto. O processo foi necessário. Resgatei minha intimidade com o meu Abba. Aprendi a entrar num lugar secreto, a ter um relacionamento pessoal com ele, a ouvi-lo e muitas vezes ser corrigida, ser frustrada nos meus planos, mas cresci e amadureci. Eu me descobri como filha amada, resgatei a minha identidade e vi a profundidade do que é ser realmente filha. A traição do meu marido, a rejeição, o abandono me feriram profundamente, mas o amor de Deus me curou. A ferida virou cicatriz. Enxerguei como fui chamada para ser em Cristo. Nada do que disseram de mim, minhas dores, meu passado, minha criação, nada disso me definiam mais, pois Jesus remiu a minha identidade. Hoje eu sei quem sou. O que me define é o que Deus me delegou. Agora eu tenho identidade restaurada, sou uma filha justificada. Que linda essa parte, né? Durante o processo de restauração, passei pelo refinamento do fogo. Fui trabalhada no orgulho, no caráter e principalmente na confiança no Senhor. Minha fé foi esticada, pois Deus não fez como eu pedi, foi do jeito no tempo dele. Precisei andar em obediência, muitas vezes querendo fugir como Jonas, para aprender a ter confiança inabalável. Repeti essa frase: Senhor, eu não estou vendo nada, mas eu confio em Ti. Me fortalece e me guia. Eu sei que Teus planos são de vida, amor e paz. Eu não morrerei nesse deserto. As circunstâncias me mostravam um cenário desolador. Meu marido casado com a OM, feliz, novo emprego, prosperando. Meu filho amava ficar com eles, enfim. Tudo o contrário, mas Deus repetia. Coragem. Não tenha medo, no tempo certo eu cumprirei a promessa. O Senhor me chamou a andar sobre as águas. Entendi que o processo não é estéril, a demora não é em vão. Quando é vivido, destrava o destino. É preciso amadurecer para receber a promessa. Jesus é intencional nos seus processos, então, quando não entendemos o processo, devemos confiar no propósito, andar em cima da palavra que Deus nos deu. Ele me disse que restauraria meu casamento, que traria meu esposo de volta, então devo confiar nele. Toda pessoa que o Senhor quer usar, primeiramente Ele quebra para moldar do jeito dele. Precisei fortalecer as minhas raízes. Deixei Deus tocar nas minhas mazelas. Mergulhei no processo de cura e assim reconstruir pontes. O ano de 2020 não foi fácil. Veio a pandemia, a quarentena, o isolamento social. Foram meses muito difíceis, mas Deus esteve a todo tempo conosco. Teve um domingo que meu marido veio deixar o nosso filho e percebi que ele havia bebido. Eu estava assistindo o culto online, a pregação na palavra de Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. Ele ficou em pé assistindo e de repente me abraçou. Vi nitidamente o trabalhar de Deus. E ela coloca lá em Ezequiel 37, do versículo 3 ao 6. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes.
Disse-me ele: profetiza esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o espírito em vós e vivereis. Poreis tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Essa passagem também é maravilhosa. Nosso relacionamento passou a ser mais leve, de amizade e respeito, sempre pensando no bem-estar do nosso filho. Tivemos alguns conflitos financeiros, mas sempre pedi que Deus me desse sabedoria para conduzir, pois Ele era a minha justiça, e mesmo no aperto nunca nos faltou nada. Em 2021, Deus me chamou para o Ministério de Mulheres. Esse seria meu chamado, ajudar a restaurar mulheres. Queimava no meu coração e passei a fazer parte dessa equipe na igreja que congrego. Deus passou a enviar mulheres feridas, machucadas, traídas e abandonadas, para que eu pudesse mostrar o verdadeiro caminho da cura, os braços do meu Abba. Como é bom ter um pai que nos ama incondicionalmente e não depender mais emocionalmente do amor de homens para ser feliz. Enfim, vários anos se passaram. O tempo de espera às vezes queria sucumbir à minha fé. As circunstâncias eram contrárias, mas se eu desistisse, não viveria o que Deus me prometeu. Então, continuei seguindo. E como dizem os administradores do grupo Restaurar, espere vivendo e não apenas viva esperando. Assim eu fiz. Viajei, passeei, me cuidei. No final de 2023, Deus me preparou cuidadosamente para uma revelação dolorosa. Me deu várias palavras sobre algo oculto que seria revelado e descobri que meu marido havia tido uma filha no mesmo período que nosso filho nasceu. Uma situação devastadora. E para piorar, a mãe da menina era uma ex-namorada do seu irmão. Fiquei destruída, mas ao mesmo tempo me senti cuidada e protegida por Deus, pois Ele não permitiu que até aquele momento eu soubesse de nada. O Senhor sabia que eu não tinha estrutura para suportar. Mandei mensagem para meu marido e ele confirmou. Ficou preocupado, pois achava que eu ia fazer um barraco e afastar o nosso filho dele. Agir totalmente ao contrário. Hoje sou uma mulher curada. Risos. E silenciei. Fui aos pés do Senhor. No momento oportuno, direcionado por Deus, tive uma conversa franca, onde consegui ser ouvida claramente e o incentivei a conviver com essa criança inocente. Meu marido apenas a registrou. Pagava a pensão, mas não a conhecia. Houve esse encontro e ele também contou ao nosso filho. Deus falou nitidamente ao meu coração que tem um propósito na vida dessa menina e que ela conheceria o verdadeiro amor de Deus através de mim. Hoje, minha oração é que o Senhor coloque amor em meu coração e que eu não olhe para ela como fruto de uma traição. Em março de 2024, comecei a ver a manifestação das promessas se cumprindo. De repente, meu esposo termina o relacionamento com a OM e volta a morar na casa dos pais. Ficou bem mais próximo da gente, passou a frequentar nossa casa por mais vezes, nos chamar para lanchar fora, como se sondasse o terreno. Mas não falava em voltar, nem tentava nada mais íntimo. Como ficamos muito amigos nessa caminhada, a relação continua a ser leve, respeitosa. Passei a frequentar novamente a casa dos pais dele, a participar das festinhas e nos bastidores todos já comentavam que havíamos voltado. Sei que ele já enxergava a Mariana diferente, mas continuava com o coração endurecido. Nosso vínculo passou a ser restaurado. Passamos a partilhar nosso dia a dia, nossas demandas, dividir tarefas, comprar coisas juntos, fazer viagem em família, mas ainda como amigos e não como casal. No dia 19 de setembro, ele fez 40 anos e me pediu para organizar um bolinho. Fiz tudo com muito amor e fui muito honrada. Ele nos chamou para fazer uma foto, eu, ele e o nosso filho. Vi as promessas e as orações sendo cumpridas e aquilo que por tantos anos era impossível se tornou realidade. Não entendemos o trabalhar de Deus. Tem coisas que um dia entenderemos, outras acredito que não. Só sabemos que tudo o que Ele faz é perfeito. Foram muitos anos de espera, de renúncia, de obediência e de aprendizado. Aprendi a amar o Senhor em primeiro lugar, a ter um relacionamento verdadeiro com Ele e alinhar a minha vida ao seu chamado. Lá em Cantares, no capítulo 2,
Versículos 11 a 13 está escrito assim: Levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo, pois eis que passou o inverno e a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem. As aves, e já se ouve a voz da rolinha em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vinhas em seu flor exalam o seu aroma. Época, né, da colheita, época dos milagres. Ela coloca assim: o tempo chegou. Deus passou a me dar palavras de que havia chegado o tempo do cumprimento da promessa, finalmente a cereja do bolo. Nós estaremos preparados para lutarmos juntos e reconstruirmos nossa família. Semana passada, ele me chamou para olhar um terreno num condomínio de casas. Esse foi um pedido feito no jejum das cartas e o Senhor estava concretizando o meu sonho. Olhamos vários e ele sempre pedindo minha opinião, e ao me deixar em casa disse: Bora começar a economizar. Hoje ele pediu para irmos novamente lá e fechou a compra. Quando foi fazer os trâmites, o corretor pediu os documentos. Ele pediu para colocar meu nome também. E eu fiquei dura, em choque. Quando pediram a certidão, ele disse: estamos divorciados, mas vamos nos casar novamente. Ai, gente, que lindo! Aqui eu surtei. Ainda ela colocou assim pra mim, que ela tinha mandado essa mensagem pra mim. Ela colocou assim: só Deus faz isso. O meu Deus é um Deus de milagres. Se passaram 7 anos, mas Deus cumpriu. Olha só que alegria, meu coração, nossa, se enche de alegria. Ela coloca assim: não desista. Mesmo que os anos se passem, o Senhor sabe o tempo certo de tudo. Se entregue a Ele. Restaure sua comunhão, restaure sua mente, seu comportamento, restaure a sua vida e tenha certeza que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que Ele te prometeu. Com muito amor de alguém que já esteve no fundo do poço e que caminhou por muitos anos na areia escaldante do deserto para chegar até aqui. Se eu cheguei, você também chegará. Para o mundo, tudo o que estamos vivendo é tolice. Esperar por alguém que não nos quer mais é loucura. Nos aconselham a seguir a vida, a procurar outra pessoa para ser feliz. Só que precisamos entender que tudo isso é uma guerra espiritual. Estar posicionada de forma correta é essencial. Participar do grupo Restaurar foi muito importante para mim. Me ajudou e me ajuda muito, pois a caminhada é solitária. Estar próximo de pessoas que já passaram e passam pela mesma dor nos auxilia no processo. No grupo, aprendi como agir e me posicionar corretamente. E ela finaliza assim: sou muito grata a Sol, Nina, Ananda, Carla e João por todos os ensinamentos. Gente, esse testemunho, olha, é para fechar com chave de ouro 2024. Nós acompanhamos todo o processo dela desde 2018. E eu sempre pensava: gente, por que o senhor não restaura? Por quê? E cada hora aparecia uma coisa. O homem casava e depois apareceu esse filho que ela nem sabia, era a época que ela estava casada, né? Tem quase a mesma idade que o filho dela. E cada hora dificultava mais, e a gente com medo dela desistir. E ela não desistiu, porque a mudança já tinha sido feita nela. Imagina se ela soubesse dessa criança quando ela estava casada. Ia ser terrível. Talvez ela não iria suportar. Mas Deus foi preparando, foi trabalhando o coração dela, foi preparando no amor, na gratidão. E ela foi sendo transformada. Esse testemunho é o relato de quem passou pelo deserto e aprendeu a lição. Que nada impede o operar do Senhor. Não é outra mulher, o marido dela teve uma, teve duas, né? Casou, né? Descasou. E ela se manteve firme. Por quê? Porque ela acreditava no Senhor. Não importa as outras pessoas, importa o que o Senhor faz. Porque no mandado dele, o homem tem que obedecer. Então a gente tem que ser o quê? A gente tem que ser feliz com Deus, porque o resto o Senhor faz, é o que eu sempre digo. E eu quis gravar esse testemunho hoje, porque ela me enviou hoje, ela foi ver esse terreno hoje, compraram, né? O marido comprou, colocou lá no nome dela hoje. Eu quis trazer isso para vocês verem que o Senhor faz obra. Não importa. 7 anos, houve divórcio, filha fora do casamento, ele casou de novo, mas o Senhor o resgatou, o Senhor o trouxe de volta. Gente, é como um imã, o Senhor vai trazendo, vai puxando, não tem como a pessoa se desviar, não tem como a pessoa não vir, é algo muito forte. Então creiam, eu trouxe esse testemunho de coração, tá lá no blog, vou deixar até o e-mail dela,
para quem quiser depois entrar em contato. Mas ela vai viajar, ela está em lua de mel, já digo, tá? Ela ia passar o Natal, já estava tudo certo para passar na casa da mãe dela, mas ela vai viajar, né, em lua de mel, porque ela merece. E vai para uma praia, vai para Porto de Galinhas, vai curtir o marido, vai curtir o filho, porque o Senhor está dando para ela uma colheita maravilhosa. Diante de tudo que ela plantou, hoje ela está tendo uma colheita merecida. E nós desejamos o melhor na vida dela. E desejo a vocês também esse mesmo milagre. A volta do esposo, a volta da esposa, transformados no amor de Cristo. Amém? Que Deus abençoe todos nós e que tenhamos ainda muitos milagres a contemplarmos ainda neste ano.